E boa noite, bem-vindo mais uma vez à nossa igreja. Hoje nós estamos continuando a nossa série no livro de João, Eu Sou, é o nome da nossa série, e nós estamos examinando as 7 declarações de Eu Sou feitas por Jesus sobre si mesmo, que a gente só encontra no Evangelho de João. Essencialmente essas sete declarações são reivindicações sobre quem é Jesus e o que ele veio a fazer. Na verdade, na semana passada, a gente estudou Eu Sou o Pão da Vida. Falamos sobre como Jesus realmente é nosso provedor em tudo. Eu acho que a maioria de vocês estavam aqui semana passada. Essa semana a gente está voltando a nossa atenção para uma outra reivindicação abrangente, que é Jesus é a luz do mundo. Agora, lembra-se, a primeira coisa que Deus declarou quando, na verdade, Ele trouxe o mundo à existência, Ele falou o seguinte, ok, haja luz. Fala isso comigo, haja luz. Então, Deus trouxe a luz das trevas, Ele faz isso quando Ele criou o mundo, Ele fez isso quando Ele criou o mundo, e Ele faz isso com a gente hoje. Você estava na escuridão, eu estava na escuridão, antes de virmos para a luz. Então vamos ficar em pé enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus, essa parte aqui em João 8 a 12, onde a gente realmente aprende um pouco melhor o que Jesus está dizendo aqui. Quando Jesus voltou a falar ao povo, Ele disse, vamos dizer juntos, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mais uma vez, quando Jesus voltou a falar ao povo, Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vocês podem sentar. Então, onde estava Jesus neste momento particular em tempo? Deixe-me compartilhar um pouco do contexto aqui em João capítulo 8. Jesus está na festa anual dos tabernáculos, que os judeus celebraram por 8 dias, na verdade, seguintes. O Festival dos Tabernáculos foi um momento de ações de graça para todo mundo, ações de graças pela colheita e também um momento de comemorar mais ou menos o cuidado de Deus de seus antepassados que vagaram pelo deserto e viviam em habitações temporárias. Então, o que eles faziam? Eles faziam era reproduzir essas habitações temporárias dos seus antepassados. E durante essa semana do festival, muitas pessoas viviam em cabanas feitas de galhos de árvores estabelecidas nos telhados das suas casas. Então, pessoas de toda a área chegavam em Jerusalém, todos os tipos de pessoas. Havia muitas pessoas marchando em torno da cidade, em imitação da grande vitória de Israel em Jericó. Até você pode pensar nas filas de tostas que a gente vai ter durante esse jogo olímpico, né? Durante os Jogos Olímpicos essa semana. E havia 2 rituais primários durante essa semana do festival. Em primeiro lugar, no início de manhã, cada dia, durante a manhã, os sacerdotes realizavam uma água da piscina de Siloé. Eu acho que estou dizendo certo. E demerravam essa água no lado oeste de um altar no pátio do templo. Por que eles fizeram isso? Simplesmente para lembrar as pessoas de como Deus providenciou água durante a semana, a água para quando foi difícil para eles nessa jornada para Canaã. Em segundo lugar, à noite durante a semana, os sacerdotes iluminavam 4 grandes candelabros. Sabe aqueles candelabros judeus? 4 grandes candelabros no tribunal. Na verdade, isso foi chamado Tribunal das Mulheres. Interessante. E o brilho da luz podia ser visto pela toda a cidade. Estas enormes lâmpadas eram lembretes para o povo judeu da coluna de fogo de que Deus
conduziu Israel através da escuridão. Também muita história aqui, até um pouco difícil para eu explicar isso tudo direitinho, mas eu acho que dá para entender, né? Todo mundo está comigo. Essa história, esse contexto é um pouco complicado, mas estes candelabros representavam a luz de Deus. O problema é, entre todas essas atividades alegres, eles estavam ignorando uma coisa muito importante, que é o fato que o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, estava entre eles. Jesus estava entre eles. Então, fim de um desses dias, os sacerdotes extinguiu os candelabros e terminou o festival. E Jesus levantou-se e chamou a atenção deles. E ele gritou, imagina Jesus gritando: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus fez essa afirmação ousada, imagina, porque para nós é muito fácil pensar, Jesus sempre fala que ele é a luz do mundo, mas imagina, a primeira vez que ele está dizendo isso, uma afirmação um pouco ousada, um pouco até esquisita. Você é uma pessoa, você não é luz, Jesus. Ele fez isso no meio dessas festividades, ele percebeu que a tradição foi se tornando mais importante do que Deus. Lembra-se, em nenhum lugar que Deus ordenou aos sacerdotes para iluminar esses enormes candelabros. Desculpa, gente. Palavra difícil para mim. Candelabros, né? Já falei 3 vezes, mas número 4 não deu certo, sorry. Em nenhum lugar também Deus mandou eles para derramaram essa água num altar. Então, não é que essas coisas já estavam erradas necessariamente, mas eles se tornaram uma tradição que foi observada de uma forma sem sentido, de rotina. Entendeu? E assim, de uma forma eficaz, eles estavam ignorando o Filho de Deus. E as pessoas estavam comendo, bebendo, se alegrando, dançando, não sei o quê, esquecendo o verdadeiro objeto de sua adoração. E não pense que a gente não faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa várias vezes em nossas vidas, né? Várias vezes. Muitas vezes. Eu só posso imaginar que quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, isso fez as pessoas pararem completamente o que eles estavam fazendo, porque Jesus não condenou as suas tradições, mas ele fez acertar as coisas. Ele provavelmente estava pensando, apesar de suas festividades, essas festividades alegres, muitos de vocês estão mortos em seus pecados. Mesmo os mais religiosos entre vós, porque um festival nunca vai lhe trazer a vida. Aqui você está fazendo seus rituais, derramando água, iluminando as lâmpadas, vivendo no telhado da sua casa, tendo um momento de alegria, mas vocês nunca terão a vida se vocês não tiverem a mim. Você esqueceu, irmão. Você esqueceu, irmã. O verdadeiro objeto de sua adoração. E pensa no mundo comum, né? O mundo real hoje em dia. O mundo também ainda não sabe o verdadeiro Deus para cultuar. Eles vivem sem Deus. A maioria das pessoas no mundo vivem de festa para festa. Sexta-feira à noite até sexta-feira à noite. Festival até festival. A única alegria que algumas pessoas têm é de ficar bêbado e sair com amigos no fim de semana, né? Algumas pessoas, é a vida deles. Que eu não posso esperar até sexta-feira. Por quê? Porque eu vou sair, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E pensa sobre as festas judaicas novamente. E pensa em todas as festas aqui no Brasil. Eles não podem ter tão diferente, porque a gente sabe que no Brasil nós temos vários feriados. Eu aprendendo sobre cada um. Eu gosto também. Quem não gosta de um dia livre, né? Vários feriados, né? São Jorge, eu acho São Sebastião, Carnaval que nós temos aqui. As coisas não mudaram desde quando Jesus andou na terra. As pessoas sempre estavam pegando uma boa celebração, uma tradição saudável e transformando isso em uma oportunidade para passar os limites. Até ano após ano, a celebração não tem nada mais a ver com a história religiosa.
não tem nada a ver com Deus e é completamente pagã. Completamente, não tem nada a ver com Deus. Mas muitas vezes a gente faz isso em nossos cultos de adoração também. Não pensa que isso não acontece na igreja. Não pensa que isso não acontece na igreja. E Deus deteste isso. Lembre-se que aqui nós lemos em Amos 5, 21, que descreve como era um culto pagão. Falou o seguinte: Deus, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Isso é difícil, gente. Eu dirigi louvor por muitos anos, 8 anos. No início da plantação aqui, eu estava dirigindo louvor, depois pregando. Alguns de vocês sabem, né? Muitos anos de dirigindo louvor. E sabe uma coisa? Como um líder de louvor, é fácil manipular às vezes o ambiente. Só tem que ter o tom certo, teclado fazendo a coisa certa, Alan usando o delay de uma forma certa para criar esse ambiente que é legal. E às vezes as pessoas vão pensar, o Espírito Santo chegou. Mas não é necessariamente o Espírito Santo. Porque às vezes podemos criar isso, mas não tem nada a ver com Deus, se os nossos corações não estiverem no lugar certo. Amém? Está comigo? Então Deus sempre está olhando os nossos corações. Ele quer autenticidade nas nossas celebrações e nos nossos cultos. Eu não sei se você já esteve nesse tipo de culto onde havia uma grande banda, tonelada de luzes, máquinas de nevoeiro ou fumaça, muitas coisas acontecendo no palco, né? Mas você sentiu meio vazio, entendeu? Não senti realmente que o Espírito estava presente. Eu já experimentei isso. E Deus diz aqui, fora com isso. Fora com esse tipo de canção. Nunca devemos presumir que estamos bendizendo a Deus com a nossa adoração, com a nossa celebração. Assim, no meio de toda essa comoção, Jesus afirmou, eu sou a luz do mundo. Ora, Jesus não está dizendo, eu sou uma luz entre muitos. Ele não falou isso. Ele está dizendo, eu sou a luz e não há nenhum outro. Há uma exclusividade para o que Jesus diz. Assim que há apenas um sol, existe também apenas um Jesus. Ele é a luz e não há nenhuma outra verdadeira fonte de luz. Como o sol é realmente fonte de tudo em termos de luz, né? E ele não é só isso, ele é centro de tudo. Como a galáxia depende do Sol, nós dependemos dele em tudo. Da mesma forma que todos os planetas orbitam em torno do Sol, toda a nossa vida, em última análise, orbita em torno de Jesus. Então Jesus está dizendo, eu estou central, mantenha-me central, mantenha-me no centro. Se você não me manter no centro da sua vida, tudo vai ficar fora da sintonia, não vai dar certo. É por isso que não funciona só se envolver na igreja quando as coisas estão andando bem e depois sumir quando você não gostou de alguma coisa. Isolar-se dos outros não funciona, porque você não pode ficar fora da luz para sempre. Tem que ficar parte da comunidade, da luz, né? Eu não sei se você já ouviu essas histórias de pessoas que permanecem em suas casas por anos, nunca saindo da casa dele. Ou deles. Nunca saindo. Você já viu como eles parecem fisicamente? O corpo deles, o rosto, que bagunça. Seu rosto mostra tudo. Eles estão doentes, é realmente triste. É um resultado de isolamento, de não ficar sob a luz do sol. E Deus nos chama para estarmos sempre expostos à luz. Ele nunca nos chama para nos isolar das outras pessoas, outros crentes. É por isso que a gente deve colocar isso como o centro da nossa igreja também.
Ele deve conduzir a nossa tomada de decisão, Jesus. Ele deve conduzir as nossas atividades. Ele deve ser o nosso único foco. Jesus nunca deve ser um espetáculo à parte em qualquer coisa que nós fazemos. Senão teremos adoração falsa ou festas sem a sua presença. Em Colossenses 1, nós lemos que em todas as coisas ele deve ter a preeminência. Em todas as coisas. Todas as coisas. Quando Cristo não recebe essa preeminência, quando Ele não recebe a primazia, quando Ele não é central, é difícil. É a mesma coisa com a sua vida e a minha vida. A tentação, às vezes, para nós é promover a nós mesmos e competir com os outros para nós tornarmos mais proeminente, quando a Bíblia diz que devemos permanecer humildes. Nós todos lutamos com isso. Mesmo os apóstolos discutiram várias vezes entre eles qual deles era o maior. Mas Jesus falou, aquele que se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Quantos mais maduros nós somos espiritualmente, mais a gente vai dar preeminência a Cristo. Como é que vamos dar preeminência a Cristo? Comunhão, meditando na palavra, obedecendo os seus mandamentos. É desta forma que Deus brilha em nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus. Vamos para o próximo aqui. Essa escritura. Em nossos corações, para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus exibido na face de Cristo. A gente vai se tornar mais semelhantes a Cristo. Então, como é que isso acontece? Como é que a luz nos faz mais semelhantes a Jesus? Eu quero compartilhar de uma forma breve 4 pensamentos com você, na segunda parte dessa mensagem. Primeira coisa. Em primeiro lugar, a luz de Jesus revela a escuridão em nós. Vamos dizer isso juntos. A luz de Jesus revela a escuridão em nós. Eu não sei se você já estava num lugar muito escuro, como uma caverna, né? Eu estava pensando essa semana, Jay, você tem um melhor exemplo disso, mas eu não consegui. A semana foi bem corrida, eu estava pensando, ok, eu vou usar caverna, né? Tudo bem, caverna. E não há nenhuma luz em nenhum lugar lá. Em qualquer lugar não tem luz. Como isso faz você se sentir assustado? Assustado, certo? Porque você não sabe o que vai aparecer no seu caminho. Você não sabe se algo vai vir para cima te morder. Você não sabe se você vai escorregar durante a caminhada. Você não sabe se você vai tocar em algo perigoso, porque tudo é completamente escuro. Então, o momento em que uma lanterna acende naquela caverna, o que acontece? Tudo é imediatamente revelado. Imediatamente. Você vai ver as paredes da caverna, você vai ver o caminho que você deve andar, você vai ver as rochas perigosas que você deve evitar, você até mesmo vai ver caminho para fora. Você vai ver tudo. Você vai ver o caminho para fora do seu pecado também, porque a luz revela tudo. A luz é grande revelador e expõe todos os nossos pecados. E houve situações no meu ministério onde eu não sabia o que fazer. E eu orei, Senhor, revela-me por sua luz o que precisa ser revelado. Eu senti como eu estivesse numa caverna. Muitas vezes por causa do meu pecado, às vezes por causa dos pecados dos outros, mas de qualquer forma eu estava na escuridão. Eu tive que orar pela luz de Deus para revelar a verdade no meio dessa escuridão. Talvez você tenha se sentido assim. E ora, aqui está o problema. Deus vai revelar a escuridão se você pedir a Ele. Mas isso não significa que a gente sempre responde como Jesus responderia com a revelação que foi dada. Vamos ler aqui em João 3, 18.
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, a Bíblia é clara que muitos preferem simplesmente a escuridão. Por que você acha que as festas mais ímpias, com sexo e drogas, são sempre no meio da noite? São sempre depois de meia-noite. Porque as pessoas amaram mais as trevas em vez da luz. Porque as suas obras eram más. Eles acreditam que seus pecados serão escondidos. Que isso não vai ser revelado por ninguém, para as outras pessoas. O problema é que, no fim das contas, Jesus sempre vai revelar o pecado. Ninguém pode escapar. Eu não posso, você também. Porque não há nada mais revelador do que a luz. A luz revela as atitudes do nosso coração. A luz revela as nossas ações. A luz revela os nossos motivos. Revela as partes mais profundas de nós. Lucas 8. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, consideram atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, Jesus nos chama para abraçar a luz. A questão para nós hoje à noite é, será que nós estamos abraçando a luz? De verdade. E muitas vezes, no meio desse arrependimento que nós temos sofrimento. O sofrimento nos espera. A questão é, vamos abrir o sofrimento como seguidor de Cristo? Ou vamos tentar ignorá-lo ou medicá-lo com meios mundanos? Olhando para trás na minha vida e vendo todas as minhas falhas, vendo todas aquelas vezes que eu realmente senti que a luz revelou vários pecados na minha vida, é difícil. Eu lembro-me o quanto eu sofri por causa das consequências do meu pecado. Mas aqui está o que é mais incrível. Olhando para trás, eu posso dizer isso para você. Os momentos que eu cresci mais espiritualmente foi nesses momentos de sofrimento. Se você permitir que o Espírito Santo age em você, no meio do seu sofrimento, e alguns de vocês estão sofrendo hoje à noite. Em alguns casos, muita gente está sabendo, em outros casos, ninguém está sabendo. Mas, de qualquer forma, você está sofrendo. E Deus desenhou uma glória para você em seu sofrimento. As pessoas que amam o Evangelho permitem que a luz revele seus pecados, eles correm para a fonte da luz, Jesus, eles sempre estão correndo para a luz, eles não tentam evitar o sofrimento se eles sabem que Deus está nele. Um amigo meu, Tabiti Anabuali, é muito difícil o nome dele, ele colocou isso desta forma, que eu acho que a frase que a gente deve lembrar com essa mensagem. A próxima vez que o sofrimento entrar em seu quarto, diga o seguinte: bem-vindo, meu escravo, produza em mim a glória que Deus criou. Vou dizer isso mais uma vez. A próxima vez que o sofrimento entrar em seu quarto, isso vai acontecer, diga o seguinte: bem-vindo, meu escravo, produza em mim a glória que Deus criou. Então, aqui está meu encorajamento para você. Quando a luz revela o pecado na sua vida, isso faz com que você sofra,
Faça neste momento de sofrimento seu escravo. Permita que a luz de Cristo revele a sua bondade através dele para produzir a sua glória e você vai ter alegria. E o mundo não vai entender, porque, cara, esse cara tem alegria, ele tem problemas sérios na vida dele, mas ele tem alegria, ou está passando super mal, ou tem câncer, tem alguma coisa acontecendo, e ele tem alegria. Como pode? Como pode? Você vai ter um tipo de alegria que o mundo nunca vai entender. Então, aqui está a minha pergunta para você. Quando foi a última vez que você deixou a luz de Jesus revelar o pecado em sua vida de tal forma que você voluntariamente experimentou sofrimento? Meu amigo, abraça a sua luz, abraça o arrependimento, abraça o sofrimento que vem junto e você vai ser melhor por ele. Você vai ser melhor por ele. Também a luz nos chama para sermos testemunha. Porque o mundo precisa saber essas boas notícias de Jesus. Amém? O mundo precisa saber. Quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, Ele está nos chamando para ser suas testemunhas. Lembre-se de todo... Eu não sei se você lembra essa história no Antigo Testamento, de todas as pragas que vieram sobre a terra de Egito. Egito, né? Obrigado, eu sabia que não foi certo. Deus. Sempre tem algumas palavras assim. Minha esposa me corrigindo quando a gente chega em casa. Cala a boca, eu não quero ouvir isso. Obrigado. Egito. Quando Deus disse, deixa o meu povo ir. E o rei não respondeu. Depois respondeu um pouquinho, depois não respondeu. Depois não respondeu. Então praga, pois praga, pois praga, pois praga veio sobre a terra. E uma dessas pragas foi o quê? Uma praga de escuridão. Imagina a cena, sem lua, sem eletricidade, sem luz, apenas escuridão completa. As pessoas naquele lugar ficaram paralisadas. Eles não podiam nem sair das suas camas. Não havia um único raio de luz. Nenhum brilho rompendo. A escuridão era tão forte, era quase ofuscante. O mundo vive nesse tipo de escuridão, gente. O mundo vive assim. Aquelas pessoas que não conhecem Jesus estão andando naquele lugar. Eles não podem sequer perceber isso, né? E isso pode se aplicar aos seus colegas de trabalho, seu irmão, irmã, pessoas na sua vida, mãe, pai, melhores amigos, até mesmo você mesmo hoje à noite, quem sabe. E Deus está nos chamando para ser uma luz para o mundo dos vivos nessa escuridão, que vivem nessa escuridão. Ele está nos chamando, você tem que ser uma cidade no monte. A Bíblia diz isso, uma cidade que está situada sobre um monte não pode ser escondida, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. Somos chamados a fazer um impacto visível sobre o mundo que nos rodeia. E como crentes, nós não podemos perder o que somos, mas podemos esconder muitas vezes quem nós somos. Podemos desperdiçar o que nós somos. E a gente vai beneficiar o mundo apenas quando nós vivemos como a luz. Porque se o mundo está vivendo de uma forma imoral, e a igreja também, qual a diferença? Se o mundo está desonesto, e nós como cristãos não somos desonestos, qual a diferença? Se quando o mundo faz um trabalho mal feito, e a gente faz a mesma coisa, qual é a diferença? Quando as pessoas do mundo reclamam de tudo, e a gente reclama de tudo também, qual a diferença? Se o mundo está olhando, buscando apenas para seus próprios interesses, e a gente faz a mesma coisa, qual a diferença? Será que você está sendo um bom testemunho? A luz exige isso, e a gente não vai brilhar a luz se vivemos como a escuridão. A gente não vai beneficiar o mundo.
a menos que mostremos que há uma maneira melhor, porque nós somos a luz do mundo. Pensamento final aqui, número 4. A luz revela se estamos ou não unificados. A luz de Jesus é naturalmente unificadora. Devemos estar unidos em nossa missão. Eu sempre me pergunto, no contexto da igreja, será que a gente está revelando a beleza do Evangelho em nossas atividades ou não? O que vai fazer Jesus mais famoso? O que vai fazer mais pessoas o conhecerem? Uma igreja unificada com Jesus revela a beleza do Evangelho. Revela. Paulo escreveu isso. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, exortação de amor, comunhão do Espírito, profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Às vezes, nós teremos que buscar um caminho diferente para manter a unidade. Mas mesmo se o fizermos, nós ainda podemos brilhar a luz de Jesus onde quer que estejamos. Então, eu não sei quanto a você, mas eu quero andar na luz de Cristo. Eu sei que a luz vai revelar o pecado em mim. Eu sei que a luz vai causar arrependimento. Eu sei que isso também pode causar bastante sofrimento na minha vida. E eu sei, pela graça de Deus, que eu posso fazer esse sofrimento do meu escravo. Mas eu vou ter prazer em tudo isso. Eu vou ter prazer por causa do Evangelho, por causa da beleza de Jesus, para ser um testemunho para o mundo ao meu redor que está vivendo na escuridão. Para ser um testemunho para o mundo quando eu ando à luz, como Ele está na luz. Porque Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Deus, obrigado por Tua palavra. Como nós precisamos a Tua palavra todo dia. Dá-nos pão a cada dia, Senhor. Tu diz nessa oração do Pai Nosso. A gente precisa da Tua palavra e a gente precisa também, Senhor, que a Sua luz possa revelar pecado em nós e também que ela possa nos ajudar a ser seus testemunhos para o mundo ao nosso redor. Muito obrigado, Deus, por Tua presença. Muito obrigado, Deus, pela comunhão dos santos aqui hoje à noite. Pedimos ao Senhor que, se algumas pessoas aqui não conhecem a realidade de tudo que Tu fez por nós na cruz, que essas pessoas possam Te conhecer hoje à noite. Se algumas pessoas estão confusas, ó Senhor, sobre quem Tu és, ó Senhor, pedimos que Tu possa revelar a Ti mesmo hoje à noite aquelas pessoas. E para nós hoje à noite que tem andado com você, ó Senhor, contigo por anos e anos e anos. Talvez hoje à noite a gente está experimentando sofrimento. Ou até a gente está sentindo o sofrimento de uma outra pessoa. Nos ajuda a passar esse sofrimento, lembrando que Tu vai produzir uma glória nisso. Nos ajuda a lembrar daquela pessoa também que Deus vai produzir alguma coisa gloriosa no meio desse sofrimento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.